Bom dia, voltamos. Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Como vocês estão? Quanto tempo, não é verdade? Tempo que aproveitei para descansar um pouco, para recarregar as baterias. E como as pessoas costumam dizer aqui no nosso país, o ano inicia após o carnaval. Então vamos reiniciar o nosso Café com Bíblia de todas as manhãs. Eu rogo a Deus que todos os irmãos estejam bem, estejam em paz e estejam com um coração cheio de vontade de ouvir a palavra de Deus, de ler as Escrituras. Eu quero então aproveitar este nosso reencontro, este retorno do Café com Bíblia para instar os irmãos a fazerem a leitura de todo o capítulo 6 de João. Um capítulo que demonstra para cada um de nós como, meus irmãos, nós somos muitas vezes intoleráveis ao ouvir as Escrituras. É isso mesmo, a palavra é essa. Muitas vezes nós não queremos ouvir a verdade. Muitas vezes as Escrituras chocam o nosso coração, as concupiscências do nosso coração, a nossa carnalidade, e trazem sobre nós o peso do pecado, o peso de reconhecermos o quanto somos limitados, o quanto somos finitos, o quanto, meu irmão e minha irmã, nós precisamos todos os dias buscar e estar na dependência de Deus para que não venhamos a nos desviar dos caminhos do Senhor. Assim é o nosso coração. E quando nós olhamos para o capítulo 6 de João, vemos ali Jesus realizando alguns milagres, vemos Jesus multiplicando pães e peixes, vemos Jesus andando por sobre as águas, vemos Jesus trazendo uma declaração. E foi a partir desta declaração que a murmuração se multiplicou entre os judeus, a ponto até mesmo de alguns discípulos que seguiam a Jesus terem considerado a palavra de Cristo uma palavra pesada, uma palavra dura, e vieram, portanto, a abandoná-lo. Meu irmão e minha irmã, nós devemos buscar todos os dias nas Escrituras a palavra de Deus no sentido dela de fato confrontar o nosso coração, dela de fato falar algo à nossa alma, não só no sentido de nos mostrar se estamos na direção correta, mas também no sentido de confrontar as nossas iniquidades, as nossas desventuras, os nossos pensamentos que algumas vezes não estão em acordo com aquilo que as Escrituras, nos dizem e nos conduzem a pensar. O apóstolo Paulo, por exemplo, em Romanos capítulo 12, ele declara ali que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, mas estar no centro ou fazer a vontade de Deus nunca é fácil para todos nós, porque afinal de contas nós ainda temos em nós a natureza adâmica que tanto milita contra a habitação do Espírito Santo em nossas vidas. Assim, meus irmãos, todos os dias enfrentamos desafios. Todos os dias, quando abrimos as Escrituras, nós somos desafiados a sermos mais e mais a imagem de Cristo, a parecermos mais e mais com o nosso Salvador. E para realizar essa tarefa de nos parecer mais e mais com o nosso Salvador, nós somos então levados a observar, a ouvir e a entender uma palavra que muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, confrontam os nossos pecados, confronta o nosso coração, confronta os desejos da nossa carne, confronta as nossas vontades. Mas, de tudo isso que eu estou falando, nós podemos olhar para o apóstolo Pedro, por exemplo, porque ao final do capítulo 6, Jesus diz para os seus discípulos mais próximos: e vocês? Vão me abandonar também? Vão me deixar só? E Pedro responde a ele. Pedro, aliás, traz uma das maiores declarações das Escrituras. Pedro fala a Jesus: como nós iremos abandoná-lo? Rabi, mestre, se só tu tens as palavras de vida eterna. Só tu é que até hoje demonstrou de fato para cada um de nós que é o Messias, é o Salvador, é Deus Emanuel
é Deus encarnado na terra. Assim, meus irmãos, bom é quando a palavra nos confronta, bom é quando ouvimos aquilo que não queremos ouvir, porque de fato vai nos ferir, vai nos machucar, mas vai nos transformar. O ouro, ele só chega na refinação e na sua pureza quando ele é ali colocado ao forno ou ao fogo no mais elevado grau. Assim também são as nossas vidas. Precisamos, assim como o ouro, precisamos também ser queimados todos os dias, para cada dia sermos refinados mais e mais na presença do nosso Salvador. Por isso, em conclusão, meu irmão e minha irmã, eu te peço novamente que você faça a leitura de todo o capítulo 6 de João, para que você entenda que nós não podemos de forma alguma sermos murmuradores na presença do Senhor por causa da sua palavra, por causa da Escritura, por causa da vontade de Deus, muitas vezes ser realizada sobre as nossas vidas, sobre a nossa própria vontade. Muitas vezes, os planos de Deus não são os nossos próprios planos. E devemos entender, perceber, compreender que muito melhor é o plano de Deus para as nossas vidas, mesmo que isso venha a nos causar dores, constrangimentos, feridas, mas são dores e feridas que passarão, porque logo, logo seremos curados pela transformação operada em nós através da palavra do Senhor. Assim, meu irmão e minha irmã, ouça a pregação da palavra do Senhor com alegria, com felicidade, olhando isso como uma oportunidade, ainda que a palavra venha de encontro ou venha confrontar os desejos da sua alma, mas uma palavra que vai mudar a sua vida e que vai a cada dia nos fazer mais próximos e mais parecidos com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Santo Deus, querido Pai, obrigado. Obrigado por Tua palavra, porque só ela tem o poder de nos transformar, só ela tem o poder de nos moldar, só ela tem o poder de denunciar as nossas falhas, os nossos pecados, a concupiscência do nosso coração, os nossos maus pensamentos. Obrigado por Tua palavra, que é viva, que é eficaz e que é para nós um bálsamo de cura nas nossas vidas. Abençoe o dia do meu irmão e da minha irmã. Que seja um dia de paz e um dia na Tua santa presença. É o que eu te peço e oro assim em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, peço a vocês que, nesse nosso retorno, você volte então a compartilhar os nossos vídeos com o maior número de pessoas que você possa compartilhar. Leve a palavra de Deus, as Escrituras, até onde você puder levar. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém.